Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Hoje, excepcionalmente, fazendo o programa na quarta-feira, em vez de na segunda. E, como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Mas parece que foi a semana das ameaças. Houve lá um sujeito que escreveu para o Reinaldo Azevedo, né? Dizendo aqui, olha que coisa interessante, ó. Reinaldo, fica ligado, baralho. O dia que eu te encontrar, vou enfiar uma bala na tua cabeça. Fica ligado, seu filho da justa. Mas olha só. Mas que tipo, hein? O Reinaldo que vai botar a polícia atrás do cara porque identificaram o IP, onde veio a coisa. Tomara que pegue mesmo. E também, na semana chega aqui uma comunicação da ONU América dizendo que aqui o organizador da Marcha Mundial contra Chávez, que é o chefe da Fundação Un Millón de Voces, Miguel Andrés Fierro, também foi objeto de ameaças e agressões contra a sua residência. Então, esse pessoal está ficando desesperado, porque muitas verdades indesejadas estão vindo à tona, né? Todo mundo já entendeu qual é a do Chávez, inclusive qual é a do seu Lula também, né? Quer dizer, o Lula parece ter uma espécie de círculo de proteção em torno dele, mas isso não vai durar para sempre, não. As pessoas às vezes se recusam a enxergar a realidade, né? Aquele negócio do brasileiro, o governo é uma merda, mas o Lula é bom, né? Mas isso não vai durar para sempre, não. Essa semana aqui me chega um aviso de que vai sair um filme chamado 13º Dia, a respeito do milagre de Fátima. O filme vai ser lançado no dia 13 de outubro, simultaneamente em Portugal, onde foi filmado, e nos Estados Unidos, dirigido dois diretores, Ian e Dominic Higgins, que é um filme muito fiel aos acontecimentos. De qualquer modo, antes mesmo desse filme, eu sugiro que vocês vejam o documentário Heaven's Key to Peace, a chave celeste para a paz, que vocês podem comprar pelo site www.fatima.org. É uma das melhores coisas que eu tenho visto a respeito do milagre de Fátima e também do problema da recusa de 7 papas até agora. 7 papas até agora se recusaram a obedecer à ordem da Santíssima Virgem Maria de reunir os bispos de todo o mundo e fazer a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Vocês lembrem que a aparição em Fátima aconteceu poucas semanas antes da Revolução Russa, né, que era uma coisa que ninguém previa a essa altura. Se você falasse naquele dia o nome de Lenin, ninguém sabia quem era Lenin no mundo. Mas sabia que estava havendo algum problema lá na Rússia, mas que os comunistas fossem tomar o poder na Rússia é uma coisa que ninguém podia prever, nem na véspera, quanto mais 20 dias antes. E a Virgem Maria se referia explicitamente aos erros da Rússia. O que seria erros da Rússia? Os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo, vão tomar conta do mundo inteiro, né? Note bem que mesmo depois de acontecer a Revolução Russa, muita gente não sabia que os camaradas eram comunistas e muitos não acreditaram que os caras eram comunistas. Você vê, logo depois da Revolução, houve, inclusive, um aumento de investimentos na Rússia, porque quando se contava que o sujeito lá era comunista, ninguém acreditava. Como hoje também, a gente fala do Foro de São Paulo, também ninguém acredita, mesma coisa. Então, falar ali, vamos dizer, dos erros da Rússia espalhados pelo mundo era uma coisa assim, tão impensável naquele ponto, né? Quer dizer, a Rússia era um país derrotado, acabado, né? Colocado no fim do mundo, né? Eles pensavam de que uma ideia que estava se impregnando na mente de meia dúzia de líderes russos iria se espalhar pelo mundo, era uma coisa absolutamente impensável, no entanto, né? Está ali muito explícito.
E a advertência é a seguinte: façam essa consagração, senão os erros da Rússia vão se espalhar pelo mundo e vai haver muitas guerras. Vai haver, quando terminar essa guerra que ainda estava em curso, a guerra de 14, quando terminar essa guerra, dentro de pouco tempo vai surgir uma outra que será anunciada por estranhos fenômenos celestes. Mas muito bem, 1 ou 2 semanas antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, houve uma estranha luminosidade nos céus de Paris, foi uma coisa que milhões de pessoas viram. Esse é um fenômeno até hoje inexplicado. Então, houve o sinal, houve o cumprimento da profecia, tudo exatamente como foi dito ali. Ainda assim, veja, nós estávamos em Pio XI, né? É Pio XI, né? Pio XII. Não lembro se é Pio XI ou... Era Pio XI. Pio XI, Pio XII. Depois veio João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e agora Bento XVI. Estamos no 7º Papa e a consagração não foi feita ainda. E por que não foi feita? Vocês assistem esse documentário e está lá o padre Paul Grüner, que é, vamos dizer, o campeão da causa de Fátima no mundo, né? Explicando, olha, tudo o que Nossa Senhora falou em Fátima é o desmentido antecipado de toda essa porcariada modernista que tomou conta da igreja depois do Concílio Vaticano II. Então, eles não podem fazer a consagração da Rússia à Nossa Senhora, porque isso vai ofender a igreja ortodoxa e vai atrapalhar a nossa política ecumênica. Mas que se dane a política ecumênica? Isso é para tu pensar nessa frescura numa hora dessa? Vocês estão pensando que a Santa Virgem é o quê? É uma assessora do Vaticano que fez um relatório e deu um palpite? Será que é isso? Eles estão tratando como se fosse isso. Isso é uma sem-vergonhice e tem que acabar já. Agora, eu leio aqui que houve aí o encontro, ou está marcado o encontro do Papa Bento XVI com o Patriarca Ortodoxo para combinar exatamente a realização dessa consagração. Isso é uma coisa importante, se for feito, mas olha aqui, não adianta fazer pela metade, tem que fazer exatamente como Nossa Senhora disse. Né? Ali assim, é que nem receita médica, tu tem que fazer o negócio à risca ou então não faz nada, tá entendendo? Agora, de não fazer nada, as consequências já se evidenciaram, né? São consequências catastróficas em escala mundial. Então, olha aqui que coisa interessante, né? Eu li aqui na Folha que 3 estudantes universitários na Venezuela ocuparam na segunda-feira a sala de entrada da Embaixada Brasileira em Caracas, né? E dizem que não vão sair de lá enquanto o governo do Brasil não aceitar uma intermediação entre o grupo das pessoas que estão protestando e o presidente Hugo Chávez, né? Os meninos querem que o governo venezuelano convide a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para avaliar a situação de direitos humanos no país. Eu digo, bom, também a OEA, meus filhos, pô, não tem ninguém melhor para vocês chamar lá. O pessoal da OEA é tudo primo do Hugo Chávez, primo do Zelaya, pô. É impressionante. Agora, um negócio que vocês têm que pensar é o seguinte, parece uns 50, esse pessoal de Nova Ordem Mundial, esse pessoal também daqui, que coordena, que manda na esquerda mundial, esses camaradas, eles têm muita gente muito capacitada, com muito dinheiro pelas costas e muito tempo para agir. Eles podem fazer plano para 50, 60, 70 anos depois. E eles não param de pensar nisso o dia inteiro. Então, eles acabam inventando umas coisas do arco da velha, tá entendendo? E até você descobrir, até você entender o que eles estão fazendo, passa algum tempo. E quando você percebe, às vezes é tarde. Eles estão inventando novas modalidades de criar uma ditadura, onde que ninguém nota. E quando você acorda, você já está completamente amarrado, né? Por exemplo, agora inventaram um negócio aqui que o governo aqui garante que com esses novos planos de saúde do presidente Obama, né? O direito de você escolher o seu próprio médico está assegurado. Bom, é verdade, o direito está lá, né? Só que daí houve um deputado aqui, eu nem estou achando o nome do cara. Ele, tá aqui. Ele fez como é o nome? Já acho já. Kevin Brady. Kevin Brady é chefe do comitê
Comitê Econômico do Partido Republicano. Então, ele começou a estudar, eu disse, bom, tá bem, se no novo plano econômico existe esse direito, como é que eu faço para exercê-lo? Né? Então, ele começou a ver todos os passos burocráticos que o sujeito precisaria percorrer para ele chegar a poder escolher o seu médico, para chegar a ter reconhecido o seu direito de escolher o seu próprio médico. E ele fez um diagrama aqui mostrando todos esses passos. Né? Esse diagrama vocês encontram no site, olha aqui, não deixem de ver, www.ameripac.org. É um negócio tão complicado, mas tão complicado. Você tem que percorrer os 200 passos burocráticos para ver se no final você vai ter ou não o direito de escolher o seu médico. Então, sim, você tem o direito, mas é impossível exercê-lo. Então, é assim que os caras impõem as coisas hoje. Eles não falam assim, olha, está aqui socializada a medicina e ninguém pode mais escolher o seu médico. O médico que está lá no INPS é o cara que vai te atender. Ponto final. Eles não fazem mais isso. Nós não estamos mais no tempo de Stalin, tá entendendo? Agora o negócio é assim, é com baldes e baldes de vaselina. São toneladas de vaselina, mas é que você não sente o negócio. Você vai sentir no dia seguinte, por exemplo, né? No dia seguinte você acorda com aquela dor anal, você não sabe o que foi, você começa vagamente a recordar. Ah, é o plano econômico do Obama, é o plano de saúde do Obama. Né? Agora, se a gente fala em Obama, tem aquele famoso negócio, diz-me com que andas e eu te direi quem é. Né? Você começa a ver a equipe do Obama. Né? Saiu um artigo aqui do Matt Barber, saiu no Town Hall, townhall.com. O artigo está uma maravilha, vocês não deixam de ver. Communists, fascists and perverts. Oh my! Comunistas, fascistas e pervertidos. Ai, meu Deus do céu. Ele começa a ver quem é a equipe do Obama, é um negócio assim. Ele diz, parece, sabe aquele bar do filme A Guerra das Estrelas? O Ministério do Obama é aquilo. Primeiro tinha esse Van Jones, né? O cara, né, que era o coordenador dos empregos ecológicos, empregos verdes, como eles chamam, né? O tal do Van Jones, que era comunista confesso e adepto da teoria de que os Estados Unidos, no 11 de setembro, né, foram culpados pelo 11 de setembro. Por que descobriram isso? É claro, tanta gente reclamou que o sujeito foi forçado a renunciar, mas o que sobrou de esquisitice lá dentro? Olha, tem esse John Holder, né, que é o assessor científico. O sujeito quer um regime planetário que vai controlar a população mundial mediante a esterilização compulsória e o aborto forçado. Mas é claro que esse sujeito é o doutor fantástico, o cara é completamente maluco, é um perigo para a humanidade. Como é que isso não pode andar solta por aí, né? Daí tem um outro, né? O chefe lá do Departamento de Assuntos Regulatórios, Cat Sunstein, é o sujeito que acha que os animais devem ter o direito de processar as pessoas. Você precisa ser processado pelo seu gato, pela sua tartaruga, pelo seu canário, tá entendendo? O cara fala um negocinho, ele fala perfeitamente a sério, não é gozação, não. Né? O mais lindo de todo é esse tal do Kevin Jennings. Né? Kevin Jennings é um ativista gay, né? Que é chefe aí de uma ONG, que fica ensinando, então, os menininhos a se travestir. Né? E ele, quando era diretor de uma escola, chegou um aluno para ele e contou que tinha tido lá um caso com um homem adulto. Né? Pela lei, ele seria obrigado, o Jennings seria obrigado a comunicar imediatamente à polícia, porque isso aqui é considerado uma forma de estupro. Quer dizer, um adulto que come traça lá um menino, está cometendo uma forma de estupro. E ele, ao ser notificado disso, ele como autoridade, sendo notificado, ele tinha obrigação de avisar a polícia. Ele nada, ele encobriu o negócio, olha, continua aí dando pro homem, fica quietinho, né? Quer dizer, o que o tipo desse está fazendo aí na presidência, né? Ele é muito ligado a essa associação, ele diz que é um grande admirador do Harry Hay. Sabe quem é Harry Hay?
é o sujeito que fundou a NAMBLA, né? NAMBLA é a Associação Americana dos Homens que Amam Meninos. Não, assim, Associação Americana dos Homens que Enrabam Meninos, porque amar meninos, eu amo menino, eu tenho um monte de meninos, tenho 5 filhos lá, tenho quantos netos, já perdi a conta, amo todos eles. Então, o certo é dizer, Associação Americana dos Homens que Enrabam Meninos, é completamente diferente de amá-los, tá? Agora, esse pessoal adora um eufemismo, é um negócio impressionante. Quer dizer, o uso de eufemismos, que hoje é considerado quase uma obrigação, é um dos sinais inequívocos de hipocrisia e de falsidade. O sujeito usa muito eufemismo, ele tem um motivo para usar eufemismo. Quem é sincero, fala o português claro, às vezes até com o risco de parecer, né, mal educado. Eu não ligo para parecer educado, como não ligo para parecer bonito, nem coisa nenhuma, né? Então, mas hoje eu vejo que esse negócio de eufemismo aqui nos Estados Unidos é uma coisa terrível. Quer dizer, a pressão para você não dizer certas palavras. Agora lançaram uma campanha para suprimir a palavra, vai ser proibida a palavra nigger. Eu digo, mas como é que você faz para proibir uma palavra? Né? Quer dizer que ninguém mais vai falar? Quer dizer que se você falar aquela palavra, você vai ser preso, mas eu tenho que falar a palavra nigger para contar que a palavra foi proibida. Porque senão eu chego, ó, foi proibida a palavra... Qual palavra foi proibida? Quer dizer, pelo menos para contar que foi proibido, eu tenho que dizer. Né? Outra coisa, nenhuma palavra é em si mesmo ofensiva. Porque toda palavra, por definição, ela depende da sentença em que ela está, do contexto, etc, etc. Até os palavrões. Foi para você contar que um sujeito disse um palavrão, né? O Olavo mandou o quê? Não, mandou... O Olavo mandou tomar no cu. Pronto. Você vai ter que contar. Você não está ofendendo ninguém, está contando que foi ofendido. Então você tem que contar, você vai ter que repetir a palavra. Então como é que pode... É uma coisa absurda. Né? Agora aqui, recebo do Júlio Severo, né, uma notícia que entidades evangélicas alemãs estão financiando, né, uma ala lá do PT, que é eminentemente abortista. E, ao mesmo tempo, aqui, a Assembleia de Deus está apoiando a Dilma Rousseff. E daí a Dilma Rousseff vai lá e começa a dizer assim, queridos irmãos e irmãs, olha, parece o cardeal Dom Paulo Evaristo, aquele negócio untuoso. Você imagina a Dilma, você vai acabar virando um bispo. Não é bispa, você vai virar bispo se você continuar assim. Né? Daí ela faz lá, ela não faz um discurso, ela faz um sermão. E diz lá, baseado no Evangelho de João, vim para que todos tenham vida e abundância. Né? Vida e abundância, para ela, é o tal do Bolsa Família. Né? É que Deus não teve essa ideia antes. Você está entendendo? Tem que ver o Lula, porra. O que Deus faria sem o Lula? Para dar vida e abundância para as pessoas. Né? Agora, não basta nem o Lula, precisa da Dilma Rousseff. E depois os caras não querem que eu fale palavrão. Pô, não dá, não é possível. Né? Olha aqui. Aqui tem um projeto de lei, estou falando para vocês, eles inventam novos meios de você implantar uma ditadura, tem o nome de ditadura e sem que ninguém perceba. Você só vai perceber quando você estiver na cadeia. Então agora tem uma lei aqui que é para, vamos dizer, a saúde da população, preservar a saúde da população. A lei, eles chamam, no estado de Massachusetts, chama Lei de Controle das Pandemias. Pandemic Control Bill. Né? Assim, quando dá uma epidemia ou pandemia, né, durante aquele período, que pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, 20 anos, né, pode ser uma endemia, está permanente aí. Então, o Estado está autorizado a entrar na sua casa sem a sua permissão e sem mandato, apreender o que ele quiser lá dentro, qualquer objeto,
pode apreender suas armas, seu computador, seu dinheiro, suas roupas, suas cuecas, você tá entendendo? E pode prender você, levar você, botar você na cadeia, sem sentença judicial, sem mandato, sem coisa nenhuma. E ainda vai dizer, você vai estar lá na cadeia, só eu estou aqui há 3 meses, sem direito de defesa, eles vão dizer para você, para que você precisa de direito de defesa? Você não foi acusado de nada, não há nada contra você, é apenas para a sua proteção. É assim mesmo, né? Assim como, vamos dizer, a lei do direito de família aqui. Aqui, o sujeito, a mulher chega lá na delegacia e fala assim, olha, eu acho que o meu marido está pensando em me bater. Ela chegou, disse isso imediatamente. Eles convocam o marido e dizem, olha aqui, meu amigo, o senhor trata de ficar a 10 quilômetros da sua casa. Não chegue lá. Se eu passar 10 quilômetros, o senhor é preso. O senhor tem que pagar pensão alimentícia para a sua mulher e só pode telefonar para os seus filhos nos dias tais e tantas horas. Se o senhor violar isso aqui, o senhor vai para a cana. E o cara, o que o senhor está reclamando, meu filho? O senhor não foi acusado de nada, isso não é um processo judicial, isso é apenas uma medida administrativa. Ah, mas eu quero direito de defesa. Fala, não há defesa sem acusação, o senhor não foi acusado de nada. E assim fica 1 ano, 2 anos, tá aí a vida do cara. Desgraçado, ele perde a família. Se você tinha uma família, sua família estoura no ar como uma bolha de sabão. Puf! É uma história absolutamente kafkiana. E tudo isso aí, se você disser que é ditadura, não, é teoria da conspiração. Imagina, isso é para sua proteção. Agora, outra coisa que me impressionou demais, né, o Lula, quando soube que as Olimpíadas vão ser no Rio de Janeiro, ele chorou, e de novo ele falou da infância dele de menino pobre no Nordeste. Mas quem é que aguenta essa porra? Esse homem, com quase 70 anos, ele é mais velho que eu, pô. Eu tô com 62, deve ter o quê? Uns 66, 67, né? Ainda está com autopiedade, meu saco. Olha, você leia lá a obra inteira do Machado de Assis. Machado de Assis teve uma infância pobre, miserável, que nem o Lula, e que nem eu tive. Também igualzinho. Eu passei pobreza, tudo. Além de pobreza, estava doente, né? Você não encontra uma menção aos sofrimentos dele na infância. Porque não é normal um homem carregar a autopiedade pelo resto da vida. Normal é você esquecer essas coisas, nunca mais pensar. E você olha para o mundo, você vê o estado do mundo, você fica com dó dos outros e você se esquece. É isso? Isso aí eu aprendi há 40 anos atrás, 30 anos atrás, aprendi isso aí com o meu grande amigo Juan Alfredo César Miller. O princípio da saúde mental e o princípio da moral é você esquecer de você mesmo e pensar em alguma coisa mais interessante. Agora, o cara é presidente da República, será que falta assunto para ele pensar? Será que falta problema para ele pensar? Será que falta sofrimento humano para ele ver num país que tem 50 mil homicídios por ano? Porra! E no meio de tudo isso, ele, minha infância de menino pobre do Nordeste. Mas que viadagem, ô presidente! Para com essa viadagem, essa coisa feia dessa autopiedade. Isso é um mau exemplo que o senhor está dando para todo mundo. Não tem vergonha na cara. Cresça, homem, cresça, porra! Você já viu ele derramar alguma lágrima por essas vítimas de homicídio no Brasil? Não, nunca nem fala disso, não está preocupado com isso. Aliás, outro dia está aqui, né? Você vê qual é o espírito da coisa? Aqui, General Luiz Cláudio Matos, né? Falou aí saiu no jornal A Crítica, comandante militar da Amazônia. Ele disse o seguinte, o narcotráfico não é um problema de segurança nacional, não é um problema para as Forças Armadas, do que 50 mil brasileiros por ano. São 2 guerras do Iraque por ano. Ô, generalzinho, acorda, porra! O que você tem nessa cabeça? E o pessoal vem falar para mim da honra das Forças Armadas. Esse cara desonra as Forças Armadas. O homem que diz isso, e primeiro, ele não sabe que o narcotráfico hoje não é apenas banditismo, que o narcotráfico é uma arma estratégica, que o narcotráfico é controlado pelas Farc,
que é um órgão revolucionário associado ao Foro de São Paulo, que as Farc recebem ajuda de todo o Foro de São Paulo, que são quase 200 partidos políticos, muitos dos quais estão no poder. Você não sabe disso, ô seu general? Volta para a escola, rapaz. Mas é claro que ele sabe tudo isso, tanto quanto eu. Agora, se o general, que é o comandante militar da Amazônia, que é por onde entra essa droga toda, para matar criança nas escolas brasileiras, esse general está insensível ao problema, como é que você vai querer que o Lula, que está lá em Brasília, na Ilha da Fantasia, né, se comova com 50 mil mulheres? Não, ele se comove com ele mesmo. Eu lembro que eu uma vez assisti um filme, que era Cândida Herêndira, né, uma coisa assim. Era uma história do Gabriel Garcia Marques, que é um autor comunista pra caramba. E ali tinha a avó botou a neta no puteiro, né? A neta de 12 anos estava lá dando pros homens o dia inteiro, coitadinha, né? E sofrendo pra caramba. E a avó catava o dinheiro dela. A avó era a proxeneta, né? A avó que agenciava o negócio. E daí, depois de noite, né? A avó ia pra casa e ligava lá a Rádio Vitrola e ficava ouvindo as músicas da juventude dela e chorava de saudade da sua juventude. É o Lula, minha gente. Isso aí é o Lula. 50 mil brasileiros estão sendo assassinados, as crianças brasileiras estão sendo usadas como o turismo sexual, tá certo? As crianças estão morrendo por causa da droga das Farc, e o homem está lá comovido com a porra da infância dele no Nordeste. E vocês não ficam moralmente chocados. Você, ao contrário, fica comovido. Coitadinho do Lulinha. Ele é só presidente da República. Que nem aquela outra cretina sem vergonha da Benedita da Silva. Quanto mais subia na vida, mais dó tinha de si mesmo. Né? Ela já era governadora. E ainda estava sofrendo por causa do tempo dela na favela. Ah, puta merda! Vocês já viram alguma vez eu ficar aqui comovido da minha infância triste? Meu filho, se eu contar a minha infância, você chora, tá entendendo? Por isso mesmo que eu não falo daquela merda, você tá entendendo? Vou lá ficar com dó de mim mesmo? Eu não vou ficar com dó de mim mesmo, nem no meu enterro, meu filho, tá entendendo? Quando eu morrer, eu já falei aqui pra minha mulher, olha, quando eu morrer, vocês têm que fazer festa. Você vai lá, me enterra, vai na missa e pô, faz uma festa, tá certo? Porque esse negócio de ficar chorando, porra, né? Eu odeio esse filme americano, né? Os americanos adotaram um estilo de interpretação que é nojento, é barbaramente exagerado, né? E morre um amigo, daí o cara se agarra no cadáver do amigo e fala: o que é isso, né? O cara não tá mais ali, porra, ele já foi pro céu, pro inferno, não tá mais ali, o que tá, né? Porra, ele vai ficar afagando cadáver, puta merda, faz sentido isso aí, né? Caraca, né? Agora, veja, aqui, é para ficar com dó dos outros aqui. Vicente Aguiar Vieira, empresário brasileiro, está há mais de 2 meses em poder das Farc na Venezuela. Né? Sequestrado, está lá. Por que o Lula não fica com dó dele? Não, ele está cagando. Cagando e andando. Você está entendendo? Agora, o pessoal está contentinho com o Lula, por quê? Porque a economia está estável. Ora, a economia está estável por um único motivo. Né? O Banco Mundial deu lá a fórmula para o antecessor do Lula, seu Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez tudo de acordo com a receita dele, que não foi ele que inventou. E, evidentemente, deu certo. Por quê? O banco não quer que os seus clientes vão à falência. É a coisa mais óbvia do mundo, porra. O banco quer que o seu cliente prospere, fique rico e pague o que deve. Todo banco quer isso. Nenhum banco quer destruir você. Só comunista que acha isso, né? Então, é claro que deu certo. Daí o que o Lula fez? Simplesmente manteve a política do antecessor. E, naturalmente, a economia estabilizou. Ela não melhorou, ela não cresceu, ela não está progredindo. Nós não estamos no tempo do General Médici, em que a economia brasileira crescia 15% ao ano. Não, isso aí não tem mais, não. Cresce aí 1%, 2%, quer dizer, continua mais ou menos, estabilizou a merda. Né? Quer dizer, regularizou, né, a órbita das moscas em torno da merda. Agora elas fazem assim uma volta de 360 graus regular. Isso aí é a estabilidade da economia. Então,
Agora, isso aí é bom para quê? Para o investidor estrangeiro. Claro, ele sente que quem é que quer botar dinheiro num país que está afundando? Não, você não pode fazer isso, porque aí é jogar seu dinheiro na privada. Ninguém quer fazer isso. Então eles investem no Brasil, evidentemente. O Brasil não tem revolução, não tem nada. Aí, e também, o que tem no Brasil é só o narcotráfico que mata lá os brasileiros, mata os pés rapados, mas isso não afeta em nada o investimento estrangeiro. Porque investimento estrangeiro, meu filho, é dinheiro eletrônico, né? Você nem vê o dinheiro fisicamente, é só uma quantia que está lá no computador, passa para outro computador. Como não dá para a turma das Farc, do PCC, tá certo? Dar tiro em quantias abstratas investidas pelo estrangeiro, o investimento está perfeitamente seguro, só que ele não está seguro é quem anda na rua. Mas você já viu um investimento andando na rua? O investimento não anda, o investimento não tem carne, não tem osso, não tem um levativo. Então, para o investimento, é seguro. Embora seja um dos países mais inseguros do mundo fisicamente, é dos mais seguros para o investidor. Então, todo mundo acha o Lula lindo por causa disso, né? Agora, antes dele subir à presidência, eu disse o seguinte: eu aposto as minhas 2 bolas do saco. Uma, 2. É verdade, tão velha, já não serve para grande coisa, mas é o que eu tenho, é o meu capital, meu investimento, né? Então, eu aposto as 2 de que o Lula, até o último dia do mandato dele, ele não vai fazer nada para acabar com a violência. Ele não vai porque ele não pode. Porque se ele for acabar com o PCC, com essa coisa toda, ele vai estar tocando, ele vai estar ferindo o interesse das Farc. Se ferir o interesse das Farc, o Foro de São Paulo inteiro vai ficar contra ele. E ele corre o risco até de levar uma bala na cabeça. Então, mesmo que ele ame o Brasil desesperadamente, ele ama ele próprio um pouco mais. Você está entendendo? Então, ele não vai fazer nada. Né? E, de fato, né, já estamos aí na antevéspera da eleição, já está acabando o ciclo Lula e ele não fez nada. Quem fez alguma coisa, porque foi o Zé Serra. Eu não gosto nem um pouco do Zé Serra. Para mim, esse aí é um maluco, foi perigoso, né? Com esse negócio esse antitabagismo psicótico dele, né? É assim, proibir o cigarro e vai liberar a maconha, né? Então, proibir o cigarro, mas pode ensinar os moleques a ficar viado, tá entendendo? Isso aí pode, né? Isso é bonito. Agora, fumar, que coisa horrorosa, né? Você fuma um cigarro aqui, o seu vizinho lá na outra casa já pegou câncer imediatamente. Ora, porra, eu que estou fumando aqui há 45 anos, 2 ou 3 mais por dia, eu estou muito melhor saúde do que o seu Zé Serra e do que, né, o guru dele, o seu Drauzio Varela. Olha a cara deles, estão morrendo os dois. Né? Então, não gosto nem um pouco do Zé Serra, mas temos que reconhecer, o que é certo é certo. Ele fez algo para diminuir a violência em São Paulo e diminuiu. Nós temos que estar gratos a ele por isso que ele fez. Tá certo? Agora, por que os caras têm raiva dele? Sobretudo por causa disso. Pisou no pé das Farc, pisou no calo das Farc. O pessoal não gosta disso, ainda que pisou indiretamente. Né? Porque o PSDB, Tucanato não pertence, tem essa, pelo menos esse mérito, não pertence ao Foro de São Paulo. Colabora, mas não pertence. Né? Então, o pessoal assiste essa cena degradante, né, do Lula comovido. O Lula se comove só com futilidade, com besteirada, tá entendendo? Então a gente está vendo, eu lembro do Eric Wegener que disse que em certas épocas, vamos dizer, de deformidade moral geral, tem certas pessoas que sobem na vida precisamente porque elas representam, elas personificam a degradação geral. Você tem uma doença moral e doença mental, na verdade, espalhada por tudo lá, então tem um cara que encarna aquilo, né? Agora, enquanto isso, está aqui, ó, indicado para Prêmio Nobel da Paz, é a porta-voz das Farc, Piedade Córdoba. Puta merda! Como é que você quer que eu não diga falar de uma coisa dessa, meu Deus do céu? Porque se você chegar aí no Lula, você é a favor das Farc, ele vai dizer, não, eu acho que são pessoas idealistas, mas eles usam os métodos errados, eles estão sequestrando pessoas, eles deviam virar um partido político. Ou seja, depois que as Farc já mataram 30 mil pessoas, sequestraram 7 mil, estão mantendo lá, parece que tem 3 mil prisioneiros ainda.
Entre os quais aí o Vicente Aguiar Vieira, empresário brasileiro. Né? Depois de tudo isso, o que ele quer fazer? Pegar esse pessoal, botar na cadeia como seria certo? Não, ele quer premiá-los com a presidência da República. E ainda, veja que coisa, uma entidade terrorista, ela existe, ela não existe para fazer terrorismo o resto da vida. O objetivo da entidade terrorista é criar certas mudanças sociais que facilitem a sua transformação em poder político oficial. Então, o que o Lula quer fazer para remediar a violência das Farc? Dar a elas tudo o que elas querem. Ou seja, premiar o crime. Leiam esses meus artigos aí, Ternura Estatal, e vocês vão ver que as coisas são assim mesmo. Esse pessoal revolucionário adora crime, eles adoram. Eu citei aqui umas frases, depois eu botei no artigo lá. Enquanto isso, está aqui, ó. Esse pessoal do MST foi lá, destruiu 7 mil pés de laranja. Por nada eu vi o filminho, o trator passando em cima dos pés de laranja, acabando com tudo. Dizendo, daí, não, nós não destruímos nada, nós tiramos para plantar feijão. Porque você não pode viver só de laranja. Eu digo, é desgraçado, por que você não pegou a laranja e vendeu? Mesmo que a laranja fosse sua. Eu antigamente eu via essa turminha da esquerda, denunciando destruição da safra. A pessoa quer dizer, destruir uma safra para manter o preço. Eles denunciam. Agora eles fazem a mesma coisa, agora eles gostam disso aí. E que brincadeira é essa? Esses caras podem tudo, né? Ai. Agora, aqui saiu um estudo da ONU dizendo assim, olha, os imigrantes, eles não atrapalham em nada, eles têm custo zero para os países ricos. Deu custo zero? Pera, que porra é essa? Como custo zero? Aqui os caras chegam, por exemplo, os imigrantes já têm assistência médica gratuita aqui. Por quê? O pessoal não sabe como é. Você vai assistir o documentário do Michael Moore, que fala que o sistema de saúde americano não funciona. Todo mundo tem assistência médica gratuita aqui. O cara não pergunta quem você é, meu filho. Você chega no hospital, eles te atendem. Depois eles te mandam a conta e você diz, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar, imediatamente passa para o Social Security. Eu, teoricamente, eu que não sou imigrante, nem legal, nem ilegal, que sou um correspondente estrangeiro, eu não tenho direito a merda nenhuma, falando. Não deveria ter. No entanto, o meu filho teve lá uma série de apendicite. Os caras no hospital nem discutiram, nem fizeram ficha, nem porra nenhuma. Chegaram, botaram o moleque na sala de operação, tiraram o apêndice dele, e daí 20 dias depois mandaram a conta astronômica, $20 mil. Falei, tô ferrado. Daí chegamos lá e falaram, não tenho $20 mil. E o cara, não tem problema. Passaram a conta lá para o Social Security. Então o senhor paga aqui só o anestesista, paga esse pouquinho. Estão lá pagando a miserinha, em vez dos $20 mil. Isso é que é um sistema de saúde, minha gente. Os Estados Unidos têm o melhor sistema de saúde do mundo. Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? É Daniel. Alô, é Daniel do Rio de Janeiro. Daniel, tudo bem? Diga aí. Eu queria perguntar se você acha que a teoria da evolução biológica das espécies poderia ganhar uma nova interpretação filosófica que não fosse incitadora do racismo. Pode, não só pode, como isso até já existe. Existem muitas interpretações diferentes. A coisa que mais evolui no mundo é a teoria da evolução. Ela já mudou tantas vezes que está irreconhecível. Porque começou com Charles Darwin dizendo que tudo obedecia a uma lei férrea, uma necessidade férrea da sobrevivência do mais apto. Passados 100 e poucos anos, está aí a nova versão que diz que tudo acontece por acaso. Não há causa nenhuma. Eu digo, bom, uma teoria que diz que tudo obedece a uma necessidade férrea não é a mesma teoria que diz que nada obedece a necessidade nenhuma, que tudo acontece por acaso. Mas eles dizem que é a mesma teoria. Então, a teoria da evolução já mudou tanto, existem versões até cristianizadas da teoria da evolução. Agora, você quer saber quando que eles vão resolver esse problema? Eu te digo, nunca. Quando que nós vamos saber se existiu ou não existiu, se a evolução dirige ou não dirige a formação da espécie animal? Eu digo, nunca.
Nunca. Uma teoria que diz respeito a tudo jamais será provada. Tá entendendo? E que diz ao mesmo tempo, diz que é ciência experimental e que dá a explicação universal da formação dos organismos viventes, da origem da vida, etc. Isso é impossível. Ela não é uma teoria científica, ela é uma cosmovisão filosófica, de que você pode ser a favor ou contra. Prova contra a favor, olha, pode ter um montão por um lado. Quanto mais. Olha, quando eu leio o cara da teoria da evolução, eu digo, esse cara tem razão. Daí eu leio o adversário da teoria da evolução, digo, esses caras têm razão. O negócio é absolutamente inconclusivo. Então, isso não pode ser imposto como uma verdade dogmática. Não pode. Né? Então, mas sobre a questão do racismo, o senhor conhece o trabalho do padre francês Teilhard Chardin? Sim. Ele dizia que práticas eugênicas poderiam não ser necessariamente desumanas. Olha, eu acho o padre Teilhard Chardin um charlatão. Charlatão, esse negócio do ponto ômega, o universo está evoluindo para Cristo, quer dizer, vai haver a salvação das minhocas, a salvação dos protozoários. Aquilo é uma blasfêmia, uma coisa horrorosa. Quer dizer, uma interpretação absolutamente materializada de todo o evangelho. Esse padre é um biruta. Uhum. E você baseia a carreira científica dele na descoberta de um fóssil, que era o homem de Piltdown. Foi isso que tornou o cara famoso. Só que é o seguinte, depois descobriu que essa caveira de Piltdown não era um antropóide, coisa nenhuma. Era um macaco que um engraçadinho limou o macaco e enterrou para fazer troça com os evolucionistas. E sabe quem foi o engraçadinho? Foi o Sir Arthur Conan Doyle. Daí, um cartão, ele botou o papel no cartão confessando tudo e disse, abro daqui 100 anos. Abriram, e quando foram ver, né, o macaco fake era o homem de Piltdown. Então, a única descoberta científica do padre Teilhard de Chardin é fake, não é nada. Então, como é que vamos respeitar esse cara? Como filósofo não vale nada. Como cientista, ele não descobriu as formas fundamentadas. Vamos esquecer o padre Teilhard de Chardin. Então, vamos em frente. Então, obrigado, Daniel, pela sua participação. Olha aqui. Então, a ONU está dizendo que custo zero. Olha, ao mesmo tempo, tem aqui um artigo, procurem no www.officialwire, official, officialwire.com, né? Um artigo do Frosty Woolridge, o nome do cara, mostrando ali detalhe por detalhe como a imigração e o multiculturalismo destruíram Detroit, que era uma das mais prósperas, mais pujantes cidades americanas. Encheu de imigrante ilegal, adotaram o multiculturalismo, agora acabou, é só miséria, banditismo, acabou com Detroit. Como custo zero. O que é isso, pô? Esse pessoal da ONU é uns palhaços, né? Agora aqui também, cada coisa que acontece, a organização www.portasabertas.org comunica aqui que a China, que está comemorando aqui 60 anos de governo comunista, né? Então, os líderes das igrejas não registradas, que são igrejas não registradas, são igrejas que o governo não aceita, tá certo? E são sobre igrejas cristãs, evidentemente. A perseguição está pior. Os caras estão presos, a igreja é invadida, fecham os templos. Quer dizer, o negócio vai piorar cada vez mais. Agora, ao mesmo tempo, aqui, alguém me comunica que vai haver uma série de caravanas promovidas pelo ONG Ordem Livre para explicar para as pessoas os princípios da economia liberal. Eu acho muito bom que se faça isso, né? Tem bons amigos meus, tem o Vinícius, Diogo Costa, Bruno Garchaga, eu acho ótimo. Só que, gente, é o seguinte, economia liberal sozinha não resolve nada. Você liberalizar a economia é perfeitamente compatível com o endurecimento do regime. Nós vimos isso acontecer na Rússia e na China. A economia está liberalizando cada vez mais. Quando que a turma do Partido Comunista vai largar a rapadura? Jamais, porque agora eles viraram a casta, tá certo? Dos donos, às vezes é o dono do poder, agora é o dono do poder e dono do dinheiro. O dinheiro americano, o dinheiro europeu entra lá, está enriquecendo aqueles camaradas, né? A economia está crescendo,
Agora que eles não largam a rapadura nunca mais. E de vez em quando, né, eles fazem essa perseguição para dizer, ó, vocês pensam que acabou, pensam que agora, só porque virou capitalismo, voltou a liberdade, voltou a pinóia. Liberdade nunca mais. Eles não vão largar a rapadura nunca mais. Então, economia liberal é uma condição necessária, porém não suficiente. Outra coisa que esse pessoal às vezes não entende, mas eles se recusam a entender. Uma coisa é livre mercado dentro de um país. Livre mercado entre pessoas e empresas, né? Dentro de um país. Outra coisa é livre mercado entre as nações. O livre mercado entre as nações foi um pretexto usado pela turma da nova ordem mundial para quebrar as soberanias nacionais e construir o Estado mais tirânico do mundo, que é o Estado mundial. Então quer dizer que a economia liberal em si mesma, ela não dá conta desses outros fenômenos de ordem estratégica, geopolítica, etc, etc. Agora, eu sei o seguinte, eu também sou entusiasta da economia liberal, eu também adoro o livre mercado. Eu acho, claro que você tem que ter a liberdade de comprar e vender, todo mundo tem que ter, tá certo? Porém, se esse fator é isolado de outros fatores, se a pessoa acredita que a economia liberal por si vai trazer tais ou quais benefícios, aí é loucura. A economia liberal é como qualquer outro instrumento, meu filho. Ela é apenas um instrumento, ela não é uma finalidade. E esse instrumento pode ser usado para fomentar a liberdade ou para destruí-la. Quando é que vocês vão entender isso aí? Mas, do ponto de vista econômico, eu sou tão liberal quanto vocês. Eu também acredito em livre mercado. Só que eu sei que a economia não é tudo, mercado não é tudo. Eu sei que diz, por exemplo, os fatores militares. Como é que você faz com... Né? Os fatores, aqui nós temos um livre mercado. Entra aqui uma nação de 300 milhões de habitantes que tem canhão, foguete, bomba atômica, etc, etc. E uma naçãozinha ali do lado de 2 milhões de habitantes que não tem um estilingue. E você faz o livre mercado. Para que vai servir esse livre mercado, meu filho? O livre mercado vai servir para estuporar com a nação pequena, tá certo? Não econômica, mas os caras vão prosperar, vão ganhar dinheiro, claro. O país vai ficar mais rico. Né? Só que a soberania nacional vai para o brejo. Então, você veja, o livre mercado pode ser usado como um instrumento de tirania. Sim, o governo chinês está dizendo isso, porra. Está mostrando. Quer dizer, essa expressão idolatria do mercado é a expressão que a turma da esquerda usa. Mas em certos casos essa expressão é perfeitamente exata. O cara que acredita que, né, economia liberal é tudo, é o centro das coisas, você pode ser instrumento de estratégia que você não compreende. Alô, quem é que está na linha aí? Vamos lá, quem está falando aí? Alô? 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 Quem é? Mestre João? João, tudo bem? Tudo bom? Primeiro eu quero dizer para o senhor que Deus abençoe você e sua família aí pelo que você está fazendo. Muito obrigado, muito obrigado. Seus netos também. Eu queria saber a sua opinião, o que vai dar na eleição do ano que vem, o Serra, a Dilma, e se o PSDB vai usar o passado terrorista da Dilma. Olha, é bem capaz de usar, mas eu, sinceramente, eu tenho certeza que tanto faz PT quanto o PSDB. O Lula já disse, e o FHC, mais de 10 anos atrás, ele já disse, não há divergências ideológicas entre nós e o PT, há apenas uma disputa de cargos. A política deles é a mesma, a diferença é apenas adjetiva, tá entendendo? Ambos seguem a mesma política que vem determinada pela ONU. A ONU faz os planos e manda os caras fazer, e eles seguem igualzinho. Os dois. Há uma diferença de estilo, mas essa diferença é absolutamente insubstancial. O PSDB é inspirado aí pela London School of Economics, socialismo fabiano, meu filho. O que é o socialismo fabiano? É o socialismo com vaselina, que é o que está vigorando hoje em dia. Você vê o tempo das insurreições socialistas, já passou. Agora, eles fazem o socialismo por cima, devagarzinho, tá certo? E com vaselina anestésica. Esqueci como é que chama. Tem aí no Brasil tem uma pomada anestésica. Esqueci. Sei. Não? E esse socialismo que você fala é geralmente para...
É dessa pomada aí que o Obama está usando aqui, entendeu? E esse socialismo que você fala, quanto tempo demora para acontecer? Processo de quantos anos? 60, 70 anos. Você vê, a sociedade fabiana foi inventada por dois agentes do governo soviético, Sidney e Beatrice Webb. Só que ninguém sabia que eles eram agentes do governo soviético. Ficou sabendo porque eles morreram. Na época parecia, é um socialismo diferente, socialismo democrático. Nada, é a mesma coisa. O símbolo do movimento fabiano é uma tartaruga. Uhum. É baseado naquela história da tartaruga que ganhou a corrida do veado. Não é isso? Uhum. Então, eles vão devagarzinho, devagar. Já passou várias gerações, eles não têm pressa. Mesmo porque, você vê, esse negócio de socialismo, o socialismo é inatingível. Por quê? A economia socialista, a economia se for totalmente centralizada, ela se torna inviável. Porque se no mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, você não pode fazer cálculo de preço. Se não pode fazer cálculo de preço, você não pode planejar a economia. Então a ideia da economia planejada é autocontraditória. Ela não se realiza jamais. Mas você pode ir se aproximando dela, como, sabe o que é uma assíntota, aquela curva que vai chegando, mas nunca chega? Socialismo é isso. Eles ficam empurrando, cada vez aumenta mais o poder deles, nunca chega na porra do socialismo, mas é sempre no cu dos outros. Né? É que nem o Hugo Chávez, né? Que vive que nem um rei, mas o povo vai começar a sofrer daqui a pouco, né? Veja, tem um amigo meu que mora na China, conhece, 17 anos, ele diz, é a turma do partido lá, rapaz. Eles estão milionários, todos eles, bilionários. Exatamente. Bando de picareta, sempre foi assim. Eu nunca vi comunista viver mal. Ele pode passar aperto durante um tempo, tá certo? No dia seguinte, eles logo se arrumam. Você vê no Brasil, o Brasil teve 2.000 prisioneiros políticos ao longo dos 20 anos de governo militar. 2.000 no total. Era tudo, em geral, turma da guerrilha. De vez em quando prendiam um que errado também, mas aconteceu. Injustiça aconteceu. Mas era tudo pessoal da guerrilha. Sabe quantos já receberam indenização como perseguidos da ditadura? 63 mil. Aonde que eles arrumaram esses outros 61 mil, porra? Aquele Tarso Genro, né? Aquele Tarso Genro, o Tarso Genro, né, ex-guerrilheiro. Cara que nunca sofreu perseguição. O Lula nunca foi perseguido, meu Deus do céu. Nunca sofreu perseguição alguma. Agora aqui, a minha mulher, a Roxane, perdeu o emprego e ficou sem poder trabalhar por um tempo por causa da Lei de Segurança Nacional, naquela época. Vê se a gente tem cara para chegar lá e pedir indenização. Nós temos vergonha na cara, porra, tá entendendo? Agora esses caras não. Eles nunca sofreu prejuízo algum, né? Para entrar na fila também. Já estão 61 mil picareta tomando dinheiro dos outros. E é isso, sempre foi isso. Você acha que Fidel Castro passa necessidade, meu filho? Vai ver como é que os caras vivem. E, doutor, só para finalizar, para não pegar muito seu tempo, é uma pergunta breve. Se o Karl Marx, no meu ponto de vista, é considerado um dos homens mais incendiários da humanidade. Você não concorda? Certamente. Ele dividiu o mundo, o ser humano... Ela jogou todos contra todos. 150 milhões de mortes comunistas, é um absurdo. E tem gente que defende isso, e a maioria dos professores... Né? Quanto pior eles fazem, mais eles têm a necessidade de se idealizar como santos. Eles exageram suas virtudes inexistentes para encobrir dentro dos seus próprios olhos os seus próprios crimes e pecados inomináveis, tá entendendo? É assim, olha, se você pegar qualquer bandido, qualquer chefe do narcotráfico, você vai ver que ele é um sujeito sentimental, né? Ele tem aquele sentimentalismo bocó. Isso aí serve para compensar a sua consciência culpada. Ele esmaga a consciência, né, embaixo da ilusão que ele cria a respeito de si mesmo, fingindo para si mesmo que é bom. Isso é uma doença mental, gente. Isso chama-se histeria. Histérico é o sujeito que sente, não o que está acontecendo, mas aquilo que ele imagina. Como o Lula. O Lula é presidente da República, é bilionário, tem um filho bilionário, o filho ficou bilionário em 3 semanas, né, tiraram ele do zoológico e o cara virou bilionário, tá entendendo? E ele está lá com dó de si mesmo, que ele ainda é um menininho pobre do Nordeste. O que é isso aí? É histeria. O cara não sente o que está acontecendo.
E o regime, eu estou entendendo, e o regime não dá certo, e mesmo ele vendo que o capitalismo ajudou em vários lugares do mundo... Isso mais eles vão se apegar ao socialismo. Por quê? Eles não aceitam confessar o seu pecado, o seu erro. Eles não aceitam dizer, olha, nós fizemos tudo errado e matamos um montão de gente, nós não prestamos. Eles não aguentam dizer isso. Quer dizer, quanto mais crimes eles fazem, mais eles vão mentir para si mesmos e, portanto, vão fazer mais crimes. Por isso que eu estou dizendo, esse negócio de... Não é só comunista, não. Todos esses movimentos que inventam uma sociedade melhor e, em nome dela, exigem a concentração de poder, são todos psicóticos. A mentalidade revolucionária tem que ser erradicada, ela tem que ser proibida. Você falou, aqui tem um plano do mundo melhor. Vai pro hospício, filha da puta. Mundo melhor. Olha, eu tenho 62 anos, eu tentei melhorar em algumas coisas, eliminar alguns defeitos e vícios da minha personalidade. Consegui, dos 345 que eu tinha, eu consegui eliminar uns 3 ou 4, depois de 20 anos de esforço. Então é o seguinte, eu estou tentando fazer um Olavo melhor. E olha, estou apanhando, você está entendendo? É muito difícil você melhorar uma pessoa. Você está entendendo? Sim. Quanto mais a outra pessoa. Eu daqui onde eu estou, eu posso fazer um João melhor? Não posso, não tenho esse poder. Agora, como é que eu vou fazer um mundo melhor, porra? Quem tem que fazer um mundo melhor é Deus. Como é que a gente faz para fazer um mundo melhor? Você pede que Deus faça. E você faz a sua parte, que é pequenininha. Você está entendendo? Então, por exemplo, a pessoa chega para mim, qual é a solução que você apresenta para tal problema? Não apresento solução nenhuma. Eu só estudei um treco e só estou falando disso aqui. Eu sei que tem que acabar com a mentalidade revolucionária. Só isso, não sei mais nada. Então, é isso que eu posso fazer. De quando acabar a mentalidade revolucionária aqui, vamos fazer depois, só não tem a menor ideia. É verdade. Todo político, todo candidato a vereador, ele chega lá, eu sou candidato a vereador para o São Tomé das Letras, está aqui meu plano de um mundo melhor. Garotos na escola, a professora chega e diz, né, Joãozinho, Zezinho, Pedrinho, faz aí uma redação, minha proposta para um mundo melhor. E daí, para aquele bando de Hitlerzinho, Stalinzinho sentado lá, inventando para um mundo melhor. Porra! Isso é loucura. Nós temos que tirar essa ideia da cabeça das pessoas. É verdade. Então tá bom, professor. Obrigado aí pela sua participação. Um abraço. Abração, tudo de bom. Peraí, quem mais está aí? Alô? Olavo? Eu? Oi, é o Felipe. Felipe, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Olavo, falando sobre o acontecimento de Fátima, eu gostaria de saber, o senhor por acaso tem alguma informação do porquê o Pio XI não consagrou a Rússia, visto que ele era o Papa que estava em 1930? Olha, isso aí para mim é um mistério. Esse era um homem bom. Pois é. É exatamente isso que eu... A minha explicação, mano, se eu tiver errado, Deus me perdoe. Eu acho que foi cagaço, covardia. É um homem bom, mas não é um herói. Pois é isso que eu penso, porque ele era... Ele estava contra... Ele ficou incrédulo, não sabia. Agora, você veja, se ele não soubesse a coisa, muito bem, mas e depois que estourou a Segunda Guerra, exatamente como Nossa Senhora previu, mas exatamente com o mesmo sinal no céu. Você acha que é possível por coincidência? Ela diz, olha, vai ter outra guerra, vai ser antecedida por um sinal no céu. O sinal no céu aconteceu em país que foi o centro dos acontecimentos ali. E 2 semanas depois veio a guerra, exatamente como ela disse. E a guerra matou muito mais gente do que a guerra anterior. Exatamente como ela disse. Exatamente como ela disse, houve a revolução na Rússia e os erros da Rússia, o comunismo se espalhou pelo mundo inteiro. Tudo veio como ela disse. Não tem um errinho, um desvio, uma nuance diferente. Então, vamos dizer, Pio XI ainda está certo, podia estar incerto. Mas e o Papa seguinte? E os outros todos? E João XXIII? E Paulo VI? E João Paulo I? João Paulo II? Pois é. Aí existe como interesses políticos. Eles não querem voltar atrás nessa política de modernismo que eles adotaram, porque Fátima é o oposto de tudo isso. Fátima é a igreja de 2.000 anos, tá certo? Não é a igreja moderna, é a igreja de sempre. Né? E isso aí vai contra eles vão ter que, sabe, é muito humilhante para eles. Eles vão ter que, para gente fazer isso aí, daí nós vamos ter que reconhecer que aqueles caras tradicionalistas tinham razão.
nós vamos passar um vexame. Eu digo, mas você tem obrigação de passar o vexame. Sim, mas o que mais como ser humano, vendo tudo isso acontecendo, o que mais me contraria é justamente o fato que o que me parece, quer dizer, o que parece bem claro é que eles, por uma decadência, creio que da consciência de cada ser humano, devido à época, eu creio, eles já esqueceram que eles devem devem pedir conta pelos seus atos a Deus e não exatamente aos outros homens. Aí eu não vou negar que esses papas tenham fé, que sejam cristãos, eu não posso chegar a esse ponto, tá certo? Mas que não eram pessoas valentes, não eram mesmo, você está entendendo? Agora, veja, por que o sujeito vai ter medo aos 70, aos 80 anos? Ninguém é eleito papa com 18 anos, né? Com 15 anos de idade. Pensar, eu não posso arriscar, né? Isso porque eu tenho toda uma vida pela frente. Ninguém é eleito papa jovem. Agora, o que tem de comovente um velho morrer? Hein? Meu filho, se eu morrer aos 20 anos é para chorar. Agora, se eu morrer aos 90, é para fazer festa, é? Viveu 90 anos, bela vida, agora vai descansar. Entendeu? Então, por que ficar com medo disso aí? Um papa não tem direito de ter medo, não. Sim, de fato, né? Justamente porque... Bom, o senhor já sabe que já ligou o programa, né? Ah, já acabou? Já acabou. Mas vou continuar falando aqui, então. Tá bom. É o Felipe aqui da França, mas é que... Não, tudo bem, eles... Bem. Oi, tudo bem? Então, tá me escutando bem? Perfeitamente. Tá. Então, é isso que, por mais que eles tenham toda a formação cristã, etc., pra mim parece que tá faltando mesmo. É aquela coisa que diz até no próprio livro, o último combate lá do demônio. Parece que realmente é uma... Bom, parece que tem alguma coisa de errada, tem tudo a ver com a mentalidade revolucionária mesmo, que as pessoas elas estão com a mente... Você veja aqui, os caras ficam se apegando a picuinhas, tá certo? E os grandes problemas, eles ignoram, como o Concílio Vaticano II inteiro suprimiu o assunto comunismo como se não existisse, que é o maior problema que a igreja já teve ao longo de 2000 anos, foi o comunismo. Né? Já nós vamos discutir todos os temas importantes para a igreja, exceto o principal. O que é isso, porra? Sim, de fato. Do mesmo modo, você veja, na esfera moral, qual é o primeiro mandamento? Ama a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer, Deus está introduzindo um princípio de seleção hierárquica. Né? First things first, como dizem os americanos. Primeiras coisas primeiro. Então a gente tem que julgar tudo na perspectiva da hierarquia de importância real. Deus mandou fazer isto, meu Deus do céu. Você está entendendo? Sim. Agora, de fato, você vê, eles não ligam para essas coisas. Ah, mas o Dom Lefebvre lá sagrou um bispo sem a gente deixar. É pecado, daí excomunga o cara. Como é que é isso? Mas isso parece... Mas isso parece que essas atitudes deles de ficar excomungando o tradicionalista e ficarem quietos em relação aos maus que estão acontecendo dentro da igreja, parece que pode ser, claro, com certeza tem a cegueira das pessoas que estão na igreja, mas essa cegueira, para mim, parece mais uma vontade de não querer ver as coisas. Uma preguiça. É uma vontade, sim. É uma vontade, sim, porque o ser humano ele tem a liberdade de decidir. Pode haver uma pressão externa, pode haver um condicionamento externo, mas a sua liberdade está sempre lá, a escolha é sempre sua. O sujeito acredita na mentira porque ele quer acreditar. Porque ele sabe que é mentira, Olá. Coisa assim, sedutor é o diabo mesmo, tá entendendo? O diabo faz de conta que você precisa de alguma coisa e você já pega aquela porcaria. Sim. Quando a gente não precisa de nada. Tem o que dizer São Francisco de Assis, eu preciso de pouco e mesmo desse pouco eu preciso muito pouco. O ser humano precisa de muita coisa. Olha, eu de vez em quando eu penso assim, e se sumisse tudo o que eu tenho? Vamos dizer, some o mundo em volta, some eu mesmo, some a minha família, some tudo que eu amo. Sumiu tudo, não sobrou nada. Eu digo, meu filho, nós temos Jesus Cristo, que Jesus Cristo te dá tudo de novo. Tudo de novo. Ele criou tudo. Você não precisa de mais nada. A gente sempre tem que lembrar disso. É verdade, porque, no entanto que quando eu estudo e quando, às vezes eu estou até, quando eu tenho algumas quedas, etc., eu geralmente também penso nisso. Eu penso, bom, mas se todo mundo morrer, se todo mundo se for, se eu for para um
campo de concentração, ou se eu estar fudido e mal pago, não tiver livros para ler, não tiver informação alguma, o que eu vou fazer? Será que eu vou ficar louco? O que eu vou fazer? Não, de fato não. Pode te dar tudo de novo, tudo de novo. De fato, exatamente. E é isso que dá força, né? Porque você sabe... A raiz é o Logos, é o verbo divino, tudo veio de lá. E se a gente tem isso, a gente realmente não precisa de mais nada, porque tudo veio de lá. Tudo que eu tenho na vida, não fui nada eu que fiz. Eu olho minha mulher, meus filhos, eu que fiz eles, não fiz nada, pô. Eu estava falando de meus filhos, minha colaboração, eu só fiz a parte gostosa do negócio, eu não sei de onde eles vêm, eu não inventei a genética. Ele só dá a parte prazerosa e o resto ele faz. O resto ficou por conta de Deus, tá entendendo? Pois então, é. Nem isso a gente tem mérito, a gente não fez nada. Agora, um dia todo mundo acha que cada um se acha o verbo criador, que vai criar um novo mundo. O pessoal está psicótico. Entendeu? E eles esquecem que eles não podem criar nenhum dedo do polegar deles. Pois é, nada. Você não pode. Isso já foi dado, entende? Você não pode criar uma mosca, um mosquito, a minhoca. É aquela coisa básica, né? As pessoas elas acham que podem conquistar o mundo, mas elas não podem nem manter o próprio corpo, digamos, físico delas após a morte, entende? Mas, claro, você não sabe se você vai viver nos próximos 3 segundos. A gente não sabe nada. Então, vamos dizer, isso é uma maravilha da vida, porque a gente não precisa se preocupar com a ordem do universo. Né? Eu sei que a ordem do universo não depende de mim, eu durmo tranquilo. Eu vou dormir aqui, cinicamente, e o universo vai continuar funcionando. Você está entendendo? Não é uma maravilha? Amanhã está tudo aí de novo. Se não tiver, porque Deus levou embora e decidiu fazer outro melhor. É simples. Então a gente tem. Essa é a paz na alma, tá entendendo? A paz não é. Você não está preocupado com nenhum problema. Você saber que o problema é aquele que te preocupa, né? Ele, no fim das contas, ele é nada, porque tudo retorna a nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Tudo veio de lá e tudo retorna a Ele. Então, essa é a paz da alma, que você tem no fundo da alma, aquela confiança, na estabilidade eterna da palavra de Deus. É só isso. Ele não se preocupa muito, também não se ofende muito com as coisas, entendeu? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e falou, olha, às vezes me emputeço por causa de coisa assim que tem importância mundial, tal, mas coisa pessoal, né? Eu nem ligo. Outro dia veio um sujeito aqui contar a história, me pediu um dinheiro emprestado, eu não tinha. Daí nós empenhamos o nosso carro para emprestar o dinheiro para o cara. E o cara não pagou. Né? Eu estou bravo com ele, ele falou, não, eu dei risada. Falou, que filha da puta, olha só. Pessoal, nem ligo, pode fazer, eu nem ligo, eu sou um merda mesmo, se me ofender tem importância, chamou de filha da puta, de viado, eu não ligo, né? Mas coisa que a gente não pode aceitar porque é contra a própria pessoa. Essas pessoas todas estão fazendo para si mesmo um mal desgraçado, um mal sem fim. Então nós temos que dar uma chacoalhada nela para eles acordarem, tá entendendo? Sim. Eu uma vez bati no sujeito quando era jovem, o cara estava fazendo muita besteira, eu fui lá e dei umas porradas na cara dele. Não para ele acordar. Rapaz, passou 30 anos, um dia aparece um sujeito na minha casa, fala, eu sou fulano. Então você lembra de mim? Eu falo, lembro. Eu vim agradecer o que você fez por mim. Tá vendo? Era aquele sujeito. Eu tava ficando maluco mesmo. Sim, pois é, para cuidar, as pessoas para cuidar precisam de um choque, algum tipo de choque às vezes, né? Precisa de um choque, é tudo psicochoque. Eu faço exatamente. Se um dia eu encontrar um Lula, eu curo ele em 5 minutos. Como? Mostrando a total falta de... Ele está acostumado a ser bem tratado, rapaz. Isso é verdade. Ou então, ou ele é bem tratado ou ele é odiado, mas ninguém diz pra ele quem ele é. Fala, Lula, é o seguinte, eu vou informar uma coisa pra você, você é um bosta. É um bosta. Você é nada. Ele não sabe que ele é um bosta, né? Mas até que ficam contra ele. Excelência. Excelência o caralho, tem a excelência do peido, meu filho. Entendeu? Pois é. Se o cara descobrisse que ele até hoje ele olhou pra tudo, menos pra ele mesmo, eu creio que ele ia... Aí é que tá. Muitas vezes, olha, graças a Deus, Deus me usou para acordar muita gente. Muita gente, são milhares de pessoas, né? E às vezes, olha, eu era realmente um bosta, agora eu acordei. Graças a Deus. Pelo menos eu servi para alguma coisa, eu posso alegar alguma coisa em meu favor no juízo final.
Entendeu? Pode sim. Você que está me dando a chance, você é o que tem que agradecer. Você me deu a chance de eu fazer alguma coisa que preste. Deus me deu a chance de conhecer a Luciane, que te conheceu. E se não fosse por isso, eu também sei que eu estaria na merda. Oi? Se tivesse 10%, eu sei que Deus pode ajudar. Eu não estava nessa merda. Oi? Como é que é? Se tivesse 10 Luciane no Brasil, a situação não estava a merda que está. Infelizmente. Não estava, né? Com certeza não estava. Mas, e uma coisa que eu te falar, Olavo, sobre toda essa situação da mente revolucionária, porque o que eu percebo da mente revolucionária é que, bom, por mais que o senhor sabe, quer dizer, o senhor sabe perfeitamente do que se trata essa mente revolucionária, e ela está, como o senhor sabe também, e eu também percebi, pelo pouco que eu percebo, ela está em todo mundo, de alguma forma ou de outra, e se a gente se livra dela, ela volta. É só a gente perder um pouco a vigilância que ela tende a querer voltar, se você não compreendeu muito do que se trata. Foi o maior upgrade do diabo, né? A hora que o diabo descobriu isso, ele se otimizou, né? O diabo otimizado. Né? Isso acontece por volta do século XVIII, né? Quando, vamos dizer, antigas seitas esotéricas, então, de repente se converte em movimento de massas. Né? E foi ali que, vamos dizer, que condensou a mente revolucionária usando elementos que já existiam há muito tempo e que em si mesmo não são revolucionários. Né? A partir daí, a coisa ficou muito grave. E eu acho que a gente precisa pensar seriamente, vamos dizer, como é que nós temos que adaptar a nossa filosofia moral para dar conta dessas coisas. Sim. Ele não... O diabo inventou pecados novos, meu Deus do céu. Não, e esse problema da inversão na cabeça das pessoas, e que está incluso justamente a cegueira e a bidimensionalidade, ou seja, você não consegue ver mais as coisas com profundidade, e as pessoas até esquecem que há uma profundidade, ou nem percebem mais. Isso aí é algo que assolou já a maior parte das pessoas. Isso eu vejo no dia a dia e vejo a tendência a vir até em mim quando digamos assim, eu tenho certas quedas, etc., interiores. Olha, felizmente, existem os pobres no mundo, né? Pobres, miseráveis, que não têm o que comer, esses não estão afetados de mentalidade revolucionária. São as melhores pessoas. Eles não estão contaminados porque eles não sabem de nada, eles não sabem ler, né? Não tem televisão, né? Graças a Deus ainda existem essas pessoas no mundo. Mas olhando para tudo isso, Olavo... Já fudeu, já todo mundo está contaminado. Eu sei, está todo mundo contaminado. Olha, ontem eu estava lendo aqui um negócio, comprei um livro aqui, que era um autor, chama René de la Tour du Pin. É um cara importante no catolicismo francês. Tá? Quando você vai ler, o cara está lá com a proposta de uma sociedade melhor. Você está entendendo? Sim. A ser realizada mediante a concentração do poder, sob pretexto católico. Eu digo, está aqui a mentalidade revolucionária. Pois é. Nós não temos que inventar uma sociedade cristã. Nós temos que ter uma alma cristã, completamente diferente, exatamente. É que eles exteriorizam aquilo que eles querem transformar no plano material, morbidamente material, eles querem transformar algo que é espiritual, só, que está no nível espiritual, não está no nível material. Aí é que está. Os caras não podem crescer. A administração do mundo se faz, não é do homem sobre o mundo. Vai do homem para Deus e de Deus volta para o mundo. Tá certo? Então é indireto. Nós temos muito pouco poder nisso aí. Então, por exemplo, essa tentativa de união mundial aí... Oi. Essa tentativa aí de união mundial, de comunismo, blá, 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 esse negócio aí, eu vejo que ele tem uma ligação com uma tentativa de união, de unidade da consciência de cada indivíduo, no caso. Por exemplo, o indivíduo ele tem essa vontade de ter uma unidade da consciência, só que ele não enxerga isso, e ele vê que o mundo, ele não compreende. Daí ele quer fazer uma unidade externa. Claro. É isso, né? Porque, veja, a nossa consciência só se torna unitária perante Deus. É Deus que nos unifica. Isso. É o negócio do Santo Agostinho, quer dizer, a alma que se apresenta perante o observador onisciente dá a unidade para ela. Deus conta a tua história. Você nunca sabe a sua história inteira, mas ele sabe. Então, ele nos restaura, você está entendendo?
Então, só esse é o destino humano, essa é a finalidade do ser humano. De fato. Você olha mesmo, se você olha a nossa sociedade moderna, ela já está com tantas formas de você se distrair, tantas coisas estúpidas para você se preocupar, que você simplesmente esquece uma coisa bem simples, que você é um ser humano que, bom, vai ter um fim aqui e que vai prosseguir, vai prosseguir, não sabe se como, exatamente para que lado você vai, para onde você vai, mas esqueceu disso, da coisa mais básica, né? Que é justamente o fato que você vai morrer. Tem, por isso mesmo, que aqueles místicos, santos, sempre insistivos. Você tem que lembrar que você vai morrer, porra. Pois é, você vai esquecer. Mas, Olavo, eu não quero só te... Você fala a hora que você quiser desligar, viu? Eu não quero te... Eu queria... Oi? Eu tô ficando com fome. Fome? Então, mas só uma coisinha que eu queria te falar. Toda essa polícia tá correndo, eu tô vendo assim que, bom, eu sou um merda, não entendo nada, mas só questão de intuições. Essa sociedade, ela não vai parar, bom, ela creio que tem a forma de reeducação, que isso vai pouco a pouco e lentamente, como o senhor está tentando fazer com a gente, comigo, e eu estou tentando fazer comigo mesmo. Tem a forma do milagre, então, que Deus pode mudar as coisas. E talvez tenha a forma da desgraça mesmo, porque eu estou vendo aqui na Europa toda essa invasão árabe, sem parar. Vai chegar um momento aqui que isso aqui já vai estar tão... Bom, eu não sei, eu não entendo muito do negócio de história, porque não sei quase nada, mas estudei um pouquinho. Mas parece que isso aqui vai invadir de tal forma que vai chegar um dia em que as pessoas vão acordar e vão ver que já estão num mundo totalmente islamizado, estão todas fodidas, porque os árabes... Eles vão ter que pagar imposto, né? Pegar imposto, se você é cristão ou judeu, você trata de rezar dentro de casa e ficar quietinho na rua. Daí vai ser legal, todo mundo vai gostar, não é assim? Fica todo mundo contentinho. Pois é, vai acabar essa palhaçada de mundo, digamos assim, modernidade, de hedonismo. A modernidade não existe, é uma ilusão, ela é apenas um intervalo entre a civilização cristã e a civilização islâmica. Socialismo é outra ilusão também. Vai acabar, a democracia ocidental veio o Islã, pronto, acabou. E entre os islâmicos, é claro que os islâmicos vão ganhar. Os comunistas são pacientes, mas a paciência deles é de ser, digamos, 1 século, 2 séculos. O do Islã não, é uma paciência de milênios. Pois é. Pois é. E o Islã, de alguma forma, vai ganhar em cima desses comunistas, porque eles, por mais que eles possam estar desviados, talvez um pouco, esses radicais aí, de alguma forma eles têm como desculpa Deus, ao passo que os comunistas têm como desculpa o quê? Entende? Eles têm pelo menos não têm nem ideia de um fundamento. É uma desculpa tosca, mas ela não é totalmente falsa. Sim. Né? Os comunistas é 100% falsa, mas a deles não. Tem algum fundamento. Sim, porque de alguma forma o cara acredita que ele está morrendo e vai para o paraíso. Agora, o comunista, ele vai morrer para quê? Pois é. Então, ou seja, o cara já é espiritualmente enfraquecido como isso, ao passo que o árabe ele pode acreditar até o último momento que vai para o paraíso. Liberal, ateu, vocês estão tudo fraco. É gente muito fraca. Sim. Então, eu vou te deixar porque o senhor quer comer, mas só para te ler. Mas tudo bem. Minha mulher está me olhando feio. Ah, tá, desculpa. Não tem problema não se preocupe. Então, tá. Só para te lembrar que foi eu e o Roberto que fomos lá para Pão Levar, lá no negócio. Perfeito. E daí eu só quero dizer uma coisa. Me enviaram aqui, viu? Gostou? Impressionado e sobretudo com aquele trabalho daquele padre Arnaud de Lassus. Arnaud de Lassus. Gostou dele? Muito bom aquilo. Tá. Sim. O cara sabia bastante, né? Mas o caso é o seguinte, se o senhor quiser saber alguma coisa, alguma informação mais particular sobre cada um, etc., se o senhor quiser, a gente pode tentar fazer o vídeo agora, que eu peguei, meu pai me deu um computador novo. Você tomaria entrevista com alguma daquelas pessoas, para a gente botar no Mídia Sem Máscara? Uma entrevista com eles? Com algum deles, eu vou pensar ainda qual. Talvez o próprio Arnaud de Lassus. Arnaud de Lassus, sim, pode ser. Espera aí. Dia 5 de outubro a gente vai encontrar o Arnaud de Lassus.
Daí, se o senhor quiser, a gente pode falar com ele, fazer uma entrevista. Dia? Que dia? Sim, é sobre uma entrevista sobre o assunto dos círculos mundialistas? A comunicação dele, porque ele ali aborda a estrutura desse negócio de nova ordem mundial, né? Sim. Sim. Ah, tá. Não, então tá certo. Impressionante algumas comunicações ali, vamos dizer, Foi. por exemplo, assim como esse pessoal liberal está iludido a respeito de muita coisa, os conservadores antiliberais também estão iludidos, porque eles, por exemplo, eles são protecionistas, essa coisa toda, então, mas eles acreditam na fórmula de uma sociedade cristã. E isso é uma bobagem. Uhum. Porque você volta de novo àquelas velhas propostas corporativistas, né? Protofascistas ou fascistas mesmo, isso aí já provou que não dá camisa a ninguém, meu filho. Sim, sim. E além disso aí, dessa proposta aí, tem também o primeiro erro deles é que eles têm aquela mesma ideia do imperialismo americano, tal como um comunista vê. Pois é, agora você veja que aqui tem muito pessoal protestante que está convencido de que o Vaticano é um aliado da nova ordem mundial. Sim. Quer dizer, são Não é, né? Não é nem o Vaticano é e nem as igrejas protestantes são. Não, de fato, não são. Agora, se você vai fazer análise baseada não nos fatos reais, não nas conexões reais entre pessoas, mas em analogias baseadas em figuras de ideologia, né? Por exemplo, a ética protestante, o espírito do capitalismo. Então, se você vai por aí, você chega à conclusão de que os protestantes são culpados da nova ordem mundial. Os protestantes liberais, etc., são culpados da nova ordem mundial. Então, mas essa mania de raciocinar a partir de conceitos sociológicos amplos, em vez de esmiuçar o fato, quem está ligado a quem fez o quê. Você está entendendo? Sim. O máximo que pode acontecer é que tem pessoas do Vaticano que estão sendo usadas sem perceber, mas... Você não pode esquecer que teve infiltração no Vaticano desde a década de 30. Desde a década de 30. Os caras da KGB mandam naquele negócio lá, pô. Pois é, não, na realidade os caras da KGB estão mandando, né? Porque pelo que eu vi lá no Concílio Vaticano II, que foram os dois lá Metropolitan, sei lá como é que se chama lá, do... Metropolitas, isso. Eles eram da KGB, então, se os caras da KGB fizeram contato, então é a KGB que está mandando. Claro que é. E tá mandando daquela forma do jogo sujo, né? Estão sempre invisíveis, mas estão sempre lá, né? Invisíveis, digamos assim, não admitem, sou comunista, sou da KGB, mas estão lá agindo no meio. Né? Porque hoje em dia é muito fácil usar, você falar que você é padre, mas ao mesmo tempo, você falar que você ama Jesus, mas ao mesmo tempo você é um comunista, mais um dos comunistinhas. Ou no mínimo com a ideia comunista, né? Digamos assim, a ideia revolucionária já na cabeça. Assim. Se quiser pegar, eu não quero te atrapalhar. Vou jantar agora. Se eu não for, então beleza. Então tá certo. Tá bom, obrigado por tudo, viu? Vou ficar Não, eu que agradeço. Então tá certo. Um abração, fica com Deus. Então tá, um abraço. Tchau, tchau.